E aí, tudo bem? Eu sou o Dr. Felipe Nascimento, especialista em joelho aqui da Clínica Osteo Ortopedia em São José dos Campos. Para quem não me conhece, eu fiz a minha formação toda na USP de Ribeirão Preto, tanto a faculdade quanto a especialização, e hoje atuo aqui em São José dos Campos. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre artrose. Afinal de contas, é normal quem tem artrose sentir dor? Fique comigo até o final desse vídeo e eu espero te ajudar na resposta. Em primeiro lugar, é importante a gente saber o que é artrose, certo? Dentro do processo de envelhecimento, todos os tecidos do nosso corpo vão sofrer um processo degenerativo. Isso é visível quando a gente olha um idoso, a pele do idoso, o cabelo do idoso, e obviamente a gente nem sempre consegue perceber o que acontece dentro do organismo, e especificamente falando sobre a artrose, o que acontece dentro da articulação. E a artrose nada mais é do que o envelhecimento desse tecido articular, certo? Ele é mais caracterizado pela perda da cartilagem articular, e isso pode levar a algumas consequências graves ao longo dos anos. Por isso que, infelizmente, é ruim a gente pensar que muitas pessoas partem da ideia de que é normal sentir dor e que a dor faz parte do processo de envelhecimento. Isso não só é prejudicial pelos sintomas, mas também isso é potencialmente danoso ao indivíduo, porque isso pode levar a complicações que poderiam ter sido evitadas. Por exemplo, a rigidez articular, algumas deformidades, o edema, a perda da amplitude dessa articulação. Então, nessa ideia errônea de entender que é normal sentir dor, muitas pessoas postergam o atendimento e aí muitas vezes, quando procuram esse atendimento, ou esse processo já é irreversível, ou muitas vezes elas percebem que elas sofreram com essa dor de forma desnecessária, sem precisar realmente ter passado por tudo isso, né? Por isso que o ideal é que assim que surgirem os primeiros sintomas, a pessoa já procure um médico para poder fazer uma avaliação, para ver se confirma esse diagnóstico, até porque tem outras doenças que podem causar dor articular, né? E à medida que a gente então faz esse diagnóstico, a gente poder instituir o tratamento, certo? O tratamento no curto prazo, muitas vezes, quando o paciente já chega com muita queixa de dor ou muito edema, é você tratar aquela queixa inicial. Então, o paciente está com muito edema, você tenta corrigir um pouco do edema, né? Com medidas fisioterápicas, eventualmente edemas muito grandes, você precisa fazer até uma drenagem articular para melhorar a sensação de dor e melhorar o movimento do doente. Ou quando o paciente tem dor, também você pode entrar com várias medidas analgésicas que entram com medicamento, tanto com medicamento ou sem medicamento, para tentar conter um pouco esse sintoma. Então, no curto prazo, a nossa ideia é aliviar o sintoma do doente. E no longo prazo, o tratamento envolve você tentar diminuir a velocidade de progressão da doença. Então, se você pensar que o processo de envelhecimento ele é inevitável, né? É um carro, uma descida, o que a gente quer fazer com o tratamento é frear esse carro, tá? Uma vez que a gente não consegue impedir que ele continue a descer, a gente consegue pelo menos frear esse processo, certo? É muito comum as pessoas que sofrem de artrose, né, até é motivo às vezes de chacota, o pessoal fala, quando muda o tempo, quando fica frio, meu joelho dói, e a pessoa entende que isso é normal e que é assim mesmo. É importante saber que assim, quando acontece em temperaturas frias, você observa, por exemplo, você coloca sua mão no freezer, você vê que a sua mão fica branca, né? Ou quando está muito quente, você sai do banho, está com o rosto todo vermelho, enfim. Dependendo da temperatura, se está muito frio ou muito quente, o aporte sanguíneo, o tanto de sangue que chega no tecido, ele pode ser alterado pelo processo que acontece de vasoconstrição ou vasodilatação. E na articulação não é diferente, então em algumas temperaturas muito frias, o aporte sanguíneo que chega nas articulações também diminui. E aí todos os nutrientes, e mesmo para retirar algum processo inflamatório, na correção de algum processo inflamatório, isso também fica muito mais difícil no frio. E a gente consegue, com algumas medidas, reconhecendo esse problema, te ajudar a lidar com ele melhor. Em geral, o tratamento da artrose ele vai envolver diversas medidas e um tratamento multidisciplinar, tá? O que a gente sabe hoje em termos de literatura é que o fortalecimento muscular ele tem um papel primordial nesse tratamento da artrose. 15 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, sofrem de artrose. E isso, quando não tratado, não diagnosticado, é uma causa importante de incapacidade no idoso.
Inclusive, para ele conseguir ter autonomia ao longo da vida, uma das doenças que o incapacita de ter essa autonomia, de ter essa segurança, é justamente a artrose. E é claro que esse processo de envelhecimento articular, que a gente está chamando de artrose, se ele acontece nos dedos, ele vai ter uma repercussão. Se ele acontece na coluna, ele pode ter uma outra repercussão. Se ele acontece no joelho, que é a minha área, ele vai ter outra repercussão. Então, apesar de genericamente a gente falar de artrose como esse processo de envelhecimento, a forma como essa artrose se apresenta vai depender do estágio que a artrose se encontra e qual é a articulação que ela está acometendo. E, mais uma vez, por isso é importante a gente fazer esse reconhecimento e você procurar um tratamento com um especialista, alguém que esteja informado sobre o que existe de mais novo, para tratar aquela articulação específica. Voltando a falar do tratamento, o tratamento em geral ele é multidisciplinar, então você precisa muitas vezes do fisioterapeuta, que tem um papel importantíssimo nesse processo de tratar a artrose. Você também tem alguns medicamentos, tá, que a gente pode utilizar, alguns fonoprotetores. Você também pode utilizar algumas medidas de infiltração ou de punção articular, eventualmente algumas órteses também a gente pode utilizar. O fato é que quando existe uma doença que tem muitos tratamentos, em geral é porque não existe um tratamento que é excelente, né? E aí o que a gente costuma fazer? É adaptar e somar esses tratamentos. Então é óbvio que uma vez que existem tantas modalidades, é importante que o seu médico consiga escolher o melhor tipo de tratamento para você. Isso vai depender de qual articulação está sendo acometida, a sua idade, qual a sua demanda, né? Uma pessoa que tem uma demanda de fazer uma corrida, de participar de uma prova, de uma maratona ou andar de bicicleta. Uma outra coisa é um idoso que às vezes tem uma demanda de ir à igreja, ir ali na padaria, é uma pessoa que tem hábitos mais domésticos, enfim. O importante, e o que quero deixar de mensagem aqui nesse vídeo para você é: escute o seu corpo, tá? Não é normal você conviver com dor. Uma vez que você tenha dor, procure já o seu médico para que faça o diagnóstico e que, para a gente, reconhecendo esse problema, consiga propor o melhor tratamento para você. O tratamento também pode envolver cirurgias em alguns casos, mas o que a gente opta aqui na Osten, tá? É oferecer para você os caminhos, tá? É te mostrar que existe o tratamento conservador, as vantagens, as desvantagens desse tratamento, até que ponto a gente deve insistir num tratamento conservador, quais são as medidas novas que existem no tratamento conservador e, eventualmente, também qual é o benefício, o risco do tratamento cirúrgico, tá? Hoje em dia tem surgido uma nova modalidade da medicina que tem sido chamada de medicina regenerativa, tá? Que busca também a gente tentar melhorar esse processo de envelhecimento da articulação. E dentro dessa medicina regenerativa tem algumas coisas que de fato funcionam, outras coisas que são de caráter experimental e a margem também para algumas coisas que a gente não tem nenhum respaldo na literatura. E muitas vezes o paciente vai gastar uma grande quantidade de dinheiro num tratamento que não necessariamente tem respaldo na literatura ou tem evidência científica. Então procure profissionais sérios, profissionais que deem importância ao seu caso, que olhem com cuidado e com carinho ao seu caso, que consigam personalizar o tratamento para você, para o tipo de demanda que você tem, para o tipo de expectativa que você tem e para aquilo que você, da forma como você pretende envelhecer, tá? O nosso objetivo aqui na Osten é estar ao seu lado para te ajudar nesse processo. É inevitável que você envelheça, mas a forma como você vai envelhecer depende de você. Então fica aqui a nossa mensagem, escute seu corpo e precisando da gente aqui da Osten, estamos à disposição para lhe ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e se houver qualquer dúvida também, por favor, deixe os comentários e assim que o nosso pessoal do marketing reconhecer essas dúvidas, passar para a gente pode ir devolvendo aí para vocês e fazer esse bem bolado, tá bom? Um ótimo dia a todos, tchau, tchau.